O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente. Pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Do caos ao case. Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está vendo esse vídeo. É uma satisfação imensa estar aqui para mais um episódio do podcast aqui do caos ao case. Hoje com uma participação especial, um camarada que vocês vão ouvir falar muito esse ano de 2023, vai ser sucesso no Brasil todo. Ele já é sucesso, mas vai ser mais ainda. O último podcast do ano de 2022 e primeiro aí de 2023, né, Camille? Porque vai virar o ano. Então, para começar o ano aí com o pé direito, com boas vibrações, nós que trazemos pessoas que têm histórias de caos e de case, né? Então aqui está o menino da praia, o menino da Baixada, o menino de São Paulo, o menino do Brasil, como mais tantos outros meninos, que foi para a parte artística e hoje ele é referência aí, está tocando em várias casas. Trago nada mais, nada menos para vocês, ele, Arthur Coelho. Bom dia, Arthur. Bom dia. Tudo bem? Parceiro, graças a Deus, você. Tudo tranquilo? Maravilha, graças a Deus. Te acordamos cedo, não? Nada, tô tranquilo. Tá tranquilo? Tô tranquilo. Porque músico geralmente acorda depois do meio-dia. Ó, né? vou ser sincero com você que ontem eu fui dormir um pouquinho cedo, assim. Ontem eu não passei um pouco do horário, não. Já Eu ficou costumo passar um pouco do horário e dormir de madrugada, mas ontem não. Ontem eu fui dormir cedo. O músico acaba na madrugada, oxigena a mente, ela fica limpinha, daí vem ideias, né? Fica esperando vir uma grande ideia. Madrugada é onde a gente tem inspiração, né? Pensa um monte de coisa, um monte de ideia e começa a anotar. Madrugada é onde a gente vive mais, assim, né? Arthur, vamos lá. Satisfação de ter aqui. Último podcast do ano de 2022, primeiro de 2023. A gente tem te acompanhado aí nas redes sociais e também tem te acompanhado mais, até por conta de ter um amigo lá em comum que esteve conosco no passado, está comigo aqui. Tudo isso aqui, essa parte informática, toda ela é gerenciada por ele. Nada aqui não passa sem ter o gerenciamento do meu amigo Gordão, mais conhecido como Jorge Luiz. Gordão para os íntimos, né? Promete falar somente a verdade? Com certeza. Então tá, todas as histórias de caos, de case, sim, na integralidade. Então começa dizendo aí pro pessoal que de repente não conhece, quem é o Arthur Coelho, de onde veio, é filho de quem? Vamos tentar fragmentar as histórias. Top. Bom, pessoal, boa tarde, né? Igual o André falou aqui. Meu nome é Arthur Coelho. Pode falar a idade? Não tem problema. Claro, você fica... Fica aqui? Fica não, aí? Você fica aqui comigo, tá, daí o pessoal vai estar te vendo. Tá. Então, eu tenho 32 anos, tá, né? Eu sou de São Vicente, eu nasci em São Vicente. Tá. Meus pais moram lá até hoje. Eu iniciei na música, cara, mais ou menos com uns 15 anos. Tá. Mas primeiro os seus pais, quero saber dos seus pais. É filho de quem? Eu vou chegar lá, porque assim, o meu pai, ele sempre quis aprender a tocar violão, sempre quis. Meu pai, ele era soldador, né? Qual o nome do paizão? Reinaldo Coelho. Tá. Meu pai é soldador, né? Trabalhou muitos anos na Cosipa. Tá. Minha mãe, ela é auxiliar administrativo numa escola, tá há muitos anos lá também. Tá. Acho que uns 20 anos minha mãe deve trabalhar lá, pelo menos já. Tá. E aí, em 90 eu nasci, né? Meu pai sempre vidrado com música, apesar de trabalhar esse soldador, meu pai gostava muito de música, mas nunca foi um músico. Então sempre ouviu de tudo. Então eu praticamente cresci num lar onde era samba, rock, forró, tudo misturado. Assim, que lugar de São Vicente você? Na Vila Margarida. Vila Margarida. Eu quando eu tocava antigamente,
Eu ia beber muita água lá da Vila Margarida, fonte musical, né? Porque nós tinha uma rapaziada lá do Samba de Primeira. Tinha o Delay, o irmão dele, o Bimbo, Delay no banjo, Bimbo no cavaco, o Fu, que até corta cabelo hoje, o Fu que tocou com os meninos depois do Quintessência. Ele Tinha, tava em Itanhaém, tinha uma rapaziada lá que muito boa de percussão, tocava com um improviso. Tinha umas meninas que tinham um grupo lá de mulheres. Tinha várias. A Vila Margarida era a referência. Se quisesse escutar o samba do bom, de vez em quando colava lá o Arlindo, colava lá o próprio Sombrinha. A Vila Margarida era o reduto do samba de primeira. Se quisesse ouvir um samba de primeira, era na Vila Margarida. Top, cara. Aquela rapaziada que tocava na praia lá. A Vila Margarida foi um lugar muito bacana, assim, aprendi muita coisa lá. Né? Mas musicalmente não, foi mais essa referência, assim, porque minha família era muito musical, né? Tá. Eu morava num quintal, na frente do quintal, meus pais construíram um quartinho, né? A gente morava lá, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, tem um irmão também, mais novo, 29 anos meu irmão tem. E aí a gente cresceu nisso. Meu pai, ele tinha uma cultura muito mais nordestina musical, assim, ele ouvia mais forró, MPB, né? Minha mãe já ouvia muito pagode, mas gostava de ouvir muito rock também, Legião Urbana, Capital Inicial. Já minha família, que morava no Quintal dos Fundos, ouvia muito samba. Meu tio era sambista, tinha todos os instrumentos de pagode. Tem foto lá, a gente pequenininho com os instrumentos, sem saber tocar nada, fazendo barulho, sabe? Tá. E meu outro tio já era roqueiro. Então era uma mistura, cara, uma mistura louca, assim, uma mistura louca. Meu avô era mineiro, então meu avô ele tinha essa raiz também de forró, de sertanejo, então era uma mistura. Eu cresci nesse ambiente. E aí, mais ou menos, com uns 14 anos aí, 13, 14 anos, que eu comecei a escrever algumas coisas, poesias. Eu queria ganhar uma moral com as meninas na escola, aí ficava escrevendo poesia e tal. Aí o pessoal gostava, aí comecei, cara, a aprender a tocar violão do nada, assim, foi natural. Eu nunca fiz aula de violão, assim, nunca estudei nada. Eu sempre foi muito natural, assim. Pegava, meu pai comprou um violão na época, e não sabia tocar e ficava lá o violão jogado. Aí eu pegava, tinha uns amigos que tocavam rock no prédio, isso já depois que eu fui pra área continental de São Vicente. Tá. Eu descia com o violão, ficava... A parte continental o que é? Rio Branco? A gente morava na Vila Ema. Tá. Vila Ema. Aqui é Praia Grande, né? Praticamente, né? O último bairro ali. Sim. Né? Depois eu conversei. Mas aí eu aprendi nesse contexto do violão. Descia, na época não tinha internet, não tinha computador, né? Mas tinha as caras revistinhas. Só revistinha, mas aí eu, não trabalhava, não comprava revistinha, não tinha dinheiro pra comprar revistinha. Os meninos pegavam, descia, aí eu ficava anotando as notas que eles faziam no violão, subia pra casa e ficava treinando. Fica treinando assim, foi. Isso com quantos anos, Arthur? Eu tinha 14 para 15 anos. 14 para 15 anos. E qual foi a primeira música que o Arthur Coelho conseguiu tirar? Cara, foi um rock. Tá. Foi um rock de uma banda chamada Extreme. O nome da música é More Than Words. Tá. Não sei se você conhece. Mas eu aprendi tocando essa música. E eu até fiquei assim, porque meu pai, tô aprendendo a tocar essa música é muito difícil. Foi a primeira música que eu aprendi. Mas como ele sabia que ele era difícil? Se ele não tocava violão? Então, mas ele via, né, o pessoal tocando, ele tentou aprender, ele comprou um violão para tentar aprender. Batia umas coisinhas ou outras ali, mas nunca tocou, sabe? Não coordenava. Efetivamente, Mas ele, essa música é muito difícil, cara, como você... Porque ela tem um dedilhado diferente, né? E aí eu fiquei uma transição do rock, fiquei aprendendo bastante rock, porque essa rapaziada ouvia muito. Aí depois, cara, minha vida deu um 360, fui trabalhar com funk, fiquei um tempo trabalhando com funk, alguns anos. Fazendo o que no funk? Eu era DJ. Eu escrevia... Você fazia retaguarda ou fazia frente? Eu fazia os dois. Eu fazia produção em casa, comecei fazendo produção em casa. Então eu pegava alguns beats, recortava, colocava violão em cima. Aí um amigo que era MC na época, MC Bilo, faz muito tempo que eu não vejo, inclusive, ele me chamou, ele ouviu um MP3 que eu tava, aqueles MP3zinho pequenininho, eu coloquei pra ficar ouvindo, né, o que eu tinha feito e tal. Aí mostrei pra ele, ele falou, legal, cara, vou te levar no Rô DJ, que era um DJ bem conhecido na época, o Rô DJ. Me levou lá e eu vi os programas que ele usava. Aí cheguei em casa, baixei os programas, comecei a mexer. Assim também, de forma empírica, sabe? Tipo, natural. Aí comecei a aprender, comecei a produzir eles, comecei a gravar umas coisinhas com eles. Aí comecei a participar de alguns bailes com eles, porque eles faziam bailes também. Aí fiz X9, tinha muito baile na época, Boulevard. Fui pra Moca,
fui pra Vila Matilde, fui bastante lugar, assim, com funk, assim, trabalhei Como bastante. DJ MC? Como DJ, acompanhando os MCs, né? Isso em que ano? 2007. Tá. Uns 2 anos depois aí que eu aprendi a tocar violão, foi quando eu comecei a andar com essa galera. Então tem uns 15 anos que você começa seus primeiros dedilhados no violão. Isso. Eu posso dizer que tem 15 anos que eu trabalho com música, assim. Que eu tenho uma renda, não era a renda principal na época, mas já tem 15 anos que eu trabalho com música já. Bacana você falar, eu fui em casa, baixei os programas, que você já vem de uma geração já digital, da transição para o digital, porque na época quando o próprio Jorge, o Doca que está com você hoje, nós ficávamos dependendo dos estúdios, das produtoras, não tinha essa fragmentação e essa autonomia para quem quisesse exercer a sua atividade. Isso era muito limitado. Você já está falando da época da internet, né? Você foi lá e baixou, fez o download e ter essa autonomia, né? E aí, quando que você migra do funk para outro estilo musical? Cara, tem um parênteses aí que eu acho que é legal a gente comentar. Em 2003, né, eu morava na Vila Margarida ainda. Tem um grupo folclórico lá chamado Tia Valderice, que é muito conhecido aqui na região. Um grupo folclórico de dança junina, né? As danças juninas. Eu participei por 5 anos desse grupo também. Então, todo meio do ano a gente se reunia, fazia os ensaios, dançava. Eu fazia um papel meio que humorístico lá também. Imitava todo. Chegamos... Eu tenho um vídeo no YouTube que a gente está dançando no programa do Gugu. Até a gente tive essa oportunidade de participar no SBT. 2008 foi isso. Foi legal. Conheci bastante gente. Conheci o Liminha, tirei foto com a galera. Foi um negócio diferente, assim. Então onde tivesse as artes, ou cênicas ou musicais... Cara, eu fiz 2 anos de teatro também. Assim, eu trabalhei muito com arte. Eu tava contando pra uma amiga esses dias a minha história, assim. Ela falou, pô, que loucura, cara. Fez teatro onde, Arthur? Eu fiz teatro na escola que eu estudei, no ensino fundamental. Tá. Fiz 2-3 anos eu fiz teatro. E antes disso, cara, eu era muito tímido. Assim, eu não conseguia conversar com as pessoas, eu não conseguia estar na frente, falando com muitas pessoas, sabe? Eu travava. O teatro, ele meio que quebrou isso. E foi cedo, né? Foi bem novinho, eu devia ter uns 10 anos de idade. Aí, a partir disso que eu comecei a ter mais tranquilidade para conversar com todo mundo, ser mais desinibido, sabe? E aí a quadrilha também me ajudou, porque era uma parada teatral, sabe? Era um lance teatral. E eu tinha um papel que chamava um pouco de atenção, tinha um certo prestígio por ser humorista, o pessoal tá sempre olhando pra você, sempre vendo você fazer alguma graça e tal. Então eu fiquei esse período de 5 anos dançando lá e em paralelo trabalhava com funk. Esse MC que eu te falei, ele trabalhava também com a gente lá nesse grupo folclórico. Foi lá que eu mostrei pra ele a base de funk que eu fiz e tal. Então eu meio que comecei a trabalhar com música nesse contexto. Eu comecei a entrar na arte nesse contexto de teatro, de grupo folclórico de dança, do funk. E aí, quando em 2008 eu tive um relacionamento, eu comecei a frequentar a igreja. E aí, o que eu trabalhava com funk na época, as coisas que eu ouvia, as coisas que eu cantava, que eu produzia, estava me trazendo um conflito interno em relação à fé. E aí eu achei melhor parar um pouco de trabalhar com funk, mas eu sempre tinha amigos que eram da área, e tinha outros amigos que tocavam samba também, e um amigo meu que estudou comigo no ensino médio, na área continental de São Vicente, me chamou pra fazer um sonzinho com a rapaziada lá. Eu levei o violão, sabia algumas coisas de pagode, aí os caras gostaram, eu comecei a tocar com eles, né? Aí passou um tempo, eu terminei o relacionamento, aí fiquei tocando com essa rapaziada, aí fui pra um outro grupo, aí foi indo, cara. Tipo, aí foi natural. Tocando violão. Tocando violão. Aí, em 2012... Isso com quantos anos, Arthur? Já tinha uns 20 anos, 19, 20 anos. E deixa eu te perguntar, 2 coisas. Quando você sai do rock, vai pro funk, e seu pai e sua mãe? O que falava? Não, pra eles não teve nenhuma barreira assim, não teve algo... Ele falava, vai conflitar com os estudos e tal? Não, porque eu nunca priorizei a música. Tá. A música sempre foi um hobby pra mim. Por mais que eu tivesse participado de várias coisas com a galera, ter feito alguns bailes que na época era muito importante, ter tido contato com pessoas que hoje são grandes artistas, né, cara? MC Cauã, o Felipe Boladão que faleceu, eu tive contato com essa galera toda, então na época foi algo grandioso pra mim. Mas os meus pais, eles nunca foram
assim, nunca chegaram e falaram, pô, vai pro funk, vai pro rap, vai não sei pra onde, não. Tá. Eles sempre admiraram uma boa música, nunca tiveram esse conflito, assim. Tá. E aí você foi pra música, tava lá tocando com os grupos de pagodes, e qual foi, termina a sua timeline que eu acabei de interrompendo. Então, o primeiro grupo que eu toquei foi um grupo chamado Tô no Lance, que era ali da área continental também, da Gleba 2. A rapaziada me chamou, fui para tocar violão, aí comecei a cantar com o tempo, fiquei de segundo vocalista e fiz várias amizades lá. Aí esse grupo, cara, a gente ficou um tempinho, a gente não ficou muito tempo, a gente ficou uns 6 meses. Eu cheguei a escrever uma música pra eles, a gente trabalhou, tocou bem essa música até, com os shows que a gente fazia lá na área continental. E aí o grupo acabou. Houve uma desavença, a galera, o dono do grupo começou a trabalhar e não tinha mais tempo, aí acabou o grupo. E aí o Goió, que até faleceu já esse rapaz, o Goió me chamou para participar de um outro grupo. Aí comecei a tocar com ele e tal. Só que mesmo assim, daquele jeito também, freelance, fazia um negócio aqui, outro ali. Até que eu fui fazer back vocal para um grupo da área continental também, num evento que teve num centro comunitário, lá no Maitá. E aí, cara, eu tava lá no fundo cantando, né, de back e tal. Aí o menino me chamou pra cantar uma música com ele, lá na frente. Aí eu fui, cantei, a galera gostou e fiquei no grupo. Fiquei de vocalista no grupo com eles também. Só que aí já foi uma época diferente, que era uma época que eu tava escrevendo bastante, cara. Era na época que eu tava escrevendo muita música. Tipo, eu escrevia 2 músicas por dia. Numa semana, 5, 6 músicas, sabe? Eu tava escrevendo muita quantidade de música, assim. Tinha uma ideia, colocava no papel. Pegava 4 acordes e fazia música. E mandava pros meninos, pô, legal, essa, vamos tocar. E tocava, e ficava tocando. A gente montou, na época, cara, a gente era muito novo. A gente devia ter uns 19 anos aí. Pô, a gente tinha um show que 50% do show era música nossa, assim. Pra época e pra visão nossa, era algo muito avançado, eu até acho, assim. Era uma loucura porque o pessoal não conhecia, mas a gente mandava, a gente aproveitava esse lance de rede social que tava começando a bombar e ficava mandando as músicas pra galera, sabe? Por e-mail, ou mandava pelo Orkut, né? Tinha as formas lá de mandar, tinha o Forshared, né? Que você subia na nuvem, mandava os links para as pessoas, elas baixavam lá nas redes sociais. Então a gente usava isso a nosso favor nos shows também. Fiquei 2 anos com essa rapaziada, aí eu decidi voltar para a igreja. Eu passei por um período bem complicado, assim, de conflito existencial, fiquei um pouco deprê. Aí a gente teve uma fatalidade também nesse meio, a gente tinha um show para fazer na antiga Pelicanos Café, Sim. Depois virou Fênix. Sim. A gente foi lá, fez uma reunião, até o Eduardo Camilo acompanhava a gente na época, conhecido como Barão, lá em Santos, faz bastante eventos. Ele chamou a gente fez uma reunião com o dono da Fênix Café. Pô, cara, no dia da inauguração do projeto, esse cara sofreu um acidente e faleceu, esse cara, o dono de lá, né? Tanto que depois eles venderam, virou até academia lá agora. Sim. Isso me deixou muito mal, cara. Muito mal, assim, eu fiquei mal pra caramba. Assim. Eu senti como se algo muito ruim tivesse para acontecer e comecei a me entristecer muito. E aí a minha cabeça começou a mudar, tristezas constantes, sabe? E o único lugar que eu consegui me refugiar foi na igreja, né? Eu comecei a frequentar a igreja, já conhecia algumas coisas, comecei a frequentar. E aí foram 8 anos dentro da igreja. Foi um período de amadurecimento muito grande também, de caráter musical também, porque lá eu cuidei do Ministério de Louvor da igreja, né? Dos jovens. Fiz um trabalho missionário, eu fiquei 1 ano no campo missionário, morei em Mogi das Cruzes, depois fui para o Espírito Santo. Praticamente um seminarista, né? Estudei teologia também lá nesse período. Alguns trabalhos sociais. Foi muito bom assim, cara. Muito bom. Uma lembrança muito boa, que eu tenho muita vontade de resgatar essa parte, principalmente essa parte social, sabe? Tá. E aí, retornei, casei, né? Fiquei 8 anos, né? Com a minha ex-mulher. Em 2020 a gente acabou separando numa boa, né? Graças a Deus. E aí retornei a trabalhar com música. Mas também foi algo natural, não foi algo que eu forcei. Eu não falei, agora eu vou voltar a cantar. Não, eu postei um vídeo no WhatsApp, porque eu nem tinha Instagram na época. Pra você ter uma noção, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha rede social nenhuma. Tava totalmente excluído da internet, né? E aí eu postei cantando uma música com um amigo meu, que fez parte dessa banda que eu fiz back vocal. Ele viu e falou, pô, Arthur, o que tá acontecendo, pô? Você tem que voltar a cantar, cara. Não, pô, vamos fazer. Ele é empresário, né? Não, pô, vamos voltar a cantar, vamos te ajudar a fazer alguma coisa.
Aí começou, cara, aí me deu uma interface, eu tinha um microfone já, me deu uma interface, aí deixou uma câmera comigo lá e começamos a gravar conteúdo pra internet. Aí nisso que surgiu o viver de música hoje, né? Em 2020 isso? Foi em 2020. Quando em 2020? Pô, cara, eu separei, se eu não me engano, em fevereiro. Foi em março. Começo da pandemia? Antes, uma semana antes. Uma semana antes da pandemia. Uma semana antes eu postei esse vídeo, ele, não, pô, vamos começar a trabalhar, porque o negócio vai acontecer. Aí veio a pandemia. Aí foi um tempo complicado. Mas eu não vivia só de música, né? Nessa época eu não tinha nem renda de música. Eu trabalhava na ferrovia, né? Tá. Eu era assistente administrativo numa empresa ferroviária daqui da região. Tá. E aí a gente ficou esse período meio que no gelo, né? Só fazendo esses trabalhos com internet, com Instagram, fazendo contatos. E aí quando a pandemia começou a dar uma trégua, começou a ter eventos, eu comecei a fazer algumas participações. Aí tive 2 convites de grupo de pagode para cantar. Fiz algumas participações com a galera. Aí até que eu falei, pô, agora eu vou caminhar, cara. Vou dar um jeito, vou montar uma banda, vou começar a vender show, vou começar a fazer contato e vamos ver onde vai dar. E aí em setembro do ano passado eu pedi as contas da empresa que eu trabalhava. Pediu as contas? Pedi as contas para viver integralmente de música. Hoje eu vivo integralmente de música. Não tenho uma outra fonte de renda. Assim. Faço algumas gravações, alguns trabalhos assim, mas minha principal fonte de renda hoje é a música. Que bacana, Arthur. O camarada tem que ser corajoso, né? Renunciar do Porto Seguro, do CLT, da carteira assinada, de quinto do dia útil, ter ali certinho os valores. Aí você fazer essa linha de corte, o camarada tem que... algo em tudo ou nada, né? Pô, André, é bem complicado, porque assim, eu estava no segundo ano, no último ano de faculdade, né? Eu estava cursando logística numa faculdade pública, né? Eu estava casado, tinha um casamento bacana. Não que a música tenha influenciado na minha separação. Até porque você falou que veio depois, né? Tranquilo, a música veio depois. Mas eu tinha uma vida bem estável, assim, bem seguro. Eu tinha um futuro bem promissor na empresa que eu trabalhava, assim. Já tinha sido promovido, eu entrei na parte operacional, já tinha passado por uma parte administrativa. Já estava garimpando ali uma vaga de analista, alguma parada assim mais de ensino superior. E aí, cara, começou a bater aquele sentimento, pô, caramba, vou bater 50 anos, 60 anos, nunca vivi do que eu amo fazer, tipo, nunca, né, vou chegar lá pros meus netos, filhos, sei lá, e falar assim, pô, caramba, eu fui um músico, eu tocava e tal, mas eu nunca vivi disso, sabe? Isso me frustrou um pouco, né? Eu sempre quis viver o sonho dos outros, mas eu nunca tinha vivido o meu sonho. E aí, cara, de lá pra cá tem sido uma luta constante, várias batalhas, mas assim, cara, depois que a gente sobe no palco é uma alegria que eu não sei nem te dizer, cara. Não sei nem te descrever a alegria que eu sinto de subir num palco, de cantar, de ver a galera cantando comigo, de bater uma foto, de alguém chamar no Instagram, de conversar. Cara, eu fico muito feliz, assim, eu tô muito realizado. Não tô nem falando de dinheiro, cara, nem de dinheiro, porque aí já é outra questão, falando de viver o seu sonho mesmo. Prazer, né? Prazer. Então você tá full time na música há 1 ano e 3 meses? Isso, 1 ano e 3 meses. Seria 15 meses. Isso, desde setembro. E hoje tem um time fixo? Tem lugares específicos onde vocês fazem o som? Então, a gente tá fazendo muitos trabalhos na cidade de Itanhaém hoje, né? Tá. Uma cidade que recebeu o meu trampo de portas abertas, assim, de braços abertos. O carinho que a galera tem comigo também é muito grande. Né, os contratantes, a gente criou uma amizade bacana. Então eu tenho feito bastante shows lá. Estação Chopp, o Madá, tem o Satélite também, que é um clube que eu faço bastante eventos lá. Aqui na Praia Grande também eu atuo bastante. No Ocean Restaurante, que é aqui perto. Dona G, esses quiosques aqui eu trabalho bastante. Tô mais nessas 2 cidades, Praia Grande e Itanhaém. Santos eu vou bem pouco. São Vicente também bem pouco, porque também são processos que a gente tem que respeitar, né? Sim, 1 ano sim. e 3 meses eu acho que é muito pouco para você. A semente. É uma semente, mas você pode ter certeza que já vai ser tomado toda a região e São Paulo por aí afora, porque você está muito bem acompanhado. Quando eu olhei lá o seu time lá, eu vejo o Doca no violão, não que tocar a música, isso aqui é um velhinho te falando, tá?
Tocar muita gente toca, tem muita gente boa. Mas ser um profissional da música, aí já é outra coisa. E eu te garanto que se tem algumas pessoas ali que são profissionais, não só da música, tudo que faz, atua de modo profissional. Isso ajuda bastante porque o camarada da frente, que é ao frente, no caso você, sabendo que você tem uma base boa, você pode não só flutuar na parte de externalizar essa parte vocal, de performance, mas também saber que você tem pessoas ali seguras, tranquilas, né? Porque semelhante atrai semelhante. Uma pessoa que tem um tipo de conduta que a sociedade acaba repudiando, não vai querer estar ao lado do Jorge Luiz, porque sabe que o camarada é careta, né? Então eu penso que você tá no caminho certo. E agora é trilhar novos caminhos, criar os projetos. E agora com o advento da internet. Você já conhecia a internet, você nasce no tempo de internet. Você sabe que a internet acaba dando. Ela potencializa a parte boa, a parte ruim. Se você tiver talento, ela vai acabar te potencializando. E eu sei que tem música autoral aí também, eu tô gravando algumas coisas. Tem, né? cara, tem. Graças a Deus, pô, o Doca, você falou da banda fixa, né? Eu até acabei falando aqui. Hoje a gente está com um time fixo, né? A gente trabalha hoje eu trabalho com 5 pessoas. Sim. Né? Tem um produtor que trabalha comigo, que é o Eduardo. Que o Eduardo, na verdade, ele nunca havia trabalhado com produção, mas eu encontrei um potencial nele. Ele trabalhava num salão de cabeleireiro que eu corto cabelo. E ele ficava lá cuidando da parte administrativa, limpava e pegava o dinheiro do pessoal, enfim, ele cuidava ali. E eu vi que ele me seguiu no Instagram, a gente começou a ter amizade, porque eu ia direto no salão, e eu vi que ele fazia muito TikTok. E é um menino novo, 18 anos. Falei, caraca, esse moleque eu tenho muito pra aprender com ele, mano. Tenho muito pra aprender com ele. Aí comecei a chamar ele pra ir nos pagodes comigo. Pô, faz uns vídeos pra mim, vamos lá, pô, vou te dar um dinheirinho e tal, tu faz uns videozinhos e tal pra postar na internet. Porque eu tinha muito pouco material dos meus shows. Conteúdo, né? Eu tinha muito pouco conteúdo. E aí ele começou a ir e tal. E aí a gente criou uma função para ele ali dentro do nosso time, né? Então o Eduardo tá com a gente também tem uns meses. Aí o primeiro que ficou fixo comigo foi o Flávio, que é o rapaz que toca pandeiro. O Flávio tá quase 1 ano comigo praticamente. Tá. Porque ele pegou bem a época que eu ficava trocando de música toda hora. Ah, vai tocar sexta? Não vou. Então fecha comigo, faz isso comigo e tal. E como tinha muito pouca agenda na época, era muito difícil de você ter músico fixo. Aí depois chegou o Doca. O Doca chegou, fez um freelance comigo um dia, eu comecei a chamar ele mais vezes para tocar comigo. E aí a gente começou um projeto, né? A gente criou o esboço de uma empresa e começou a criar algumas bases do trabalho, né? Pô, o que a gente vai fazer primeiro? Pô, vamos montar um repertório, vamos começar a montar blocos. Hoje a gente tem 2 horas de show ensaiado praticamente, para mais aí, sem ter entrado no estúdio ainda, sabe? Tipo, uma coisa muito maluca, assim. Mas o jeito que a gente fez foi muito orgânico, com muita paciência e com muito profissionalismo, né? Porque ele gravava as guias dos blocos na casa dele, mandava, a gente estudava, ouvia e reproduzia. Ó, hoje vamos fazer o bloco 1 no show. E fazia aquela sequência Ré maior, Dó maior, sabe? Ia puxando várias músicas. E fazia o bloco. Aí no outro show já era 2 blocos, no outro show já era 3. Hoje já tem mais de 10 blocos hoje. Aí show ensaiado. Porque orgânico. é bacana você ter um talento e tal, mas quando você tem nada se cria, tudo se copia, né? Daí você tem um produtor que já viveu, já teve esse sonho seu de estar no front e fez muita retaguarda para muita gente, porque o Jorge Luiz, além de um ser humano, eu não tenho palavras, porque ele que cuida aqui da minha informática toda, né? Da minha casa, os aniversários, as confraternizações em casa, que hoje que são bem reduzidas, o Jorge está lá, eu estou na casa dele direto. Quando nós éramos novinhos, que tínhamos lá seus 16, 17 anos, quando ele entrou no quartel, tocava lá comigo e eu também retribuía de alguma forma. Então você já pega aí da experiência. Eu olho para o Jorge Luiz com você como o prateado quando sai do Catinguelê e vai para sensação, ele deu outra cara para sensação. Aí o sensação pega um corpo diferente e explode. A gente precisa ter essas pessoas
talentosas e profissionais e com conduta de profissional, sem misturar a coisa, porque já sabe, já monta e fica encarregado de cuidar lá da parte de trás. O artista só tem que se preocupar aí na frente em cantar e encantar o público, né? Um modelo de trabalho que tá dando muito certo, né? Não só, mas teve, por exemplo, tem um caso do Alan Lima com o Suel, Ferrugem com o Lincoln. Então são bastante casos, né? O Pezinho teve uma parceria muito boa com a Exalta Samba também. Sim. Então é um case, né, que é legal de você copiar, né? De você produzir. E o Doca, pô, somou demais no meu trabalho, cara. Assim, você falar pra você que eu sou uma pessoa, depois de ter conhecido ele, totalmente diferente do que era antes, sabe? Tá. A questão de enxergar o trabalho, de enxergar as coisas. Eu senti essa necessidade também de buscar mais informação pelo nível do profissional que está do meu lado, né? Então, pô, precisou estruturar meu trabalho. Então comecei a planejar melhor. Aí a gente chamou um rapaz para trabalhar com a gente também, que toca cavaco, o Andrei, muito parceiro, um cara profissional demais. O percussionista também, o Alan. A gente também, uma coisa que a gente fez no início do trabalho, era chamar pessoas que tivessem a mesma visão musical que a gente, né? É óbvio que cada pessoa tem sua característica, tem sua influência, tem sua referência. Mas a gente se preocupou na característica de cada um, sabe? Como que cada pessoa é. Como que o rapaz que toca cavaco é. Fora do palco. Não só no palco, sabe? O profissional, não o profissional. Não o músico. Como que é a pessoa? Cara, é um cara que não é um cara que gosta de fofoca, é um cara de caráter, é um cara assim, assado, sabe? Porque é delicado, música é muito delicado. Eu falo pra eles, cara, eu falei pra eles esses dias, o bacana do nosso time hoje não é só subir no palco e fazer um som, é saber que você tem uma amizade, é saber que você tem pessoas que comungam dos meus valores, né? Até mesmo porque Entendeu? você não está mais na igreja, não está na fé, mas está contigo, né? Valores. Então você não pode anotar na igreja, mas também não vai ser 880, vai vir aqui pra rua, vai despirocar, né? Como acaba dizendo. Né? Isso foi muito legal, assim, cara. Casou, muito legal. É lógico, a música também, ela prepara várias surpresas. Eu não sei quanto tempo que a gente vai continuar caminhando junto, né? Mas eu espero que seja um longo período, que a gente desfrute de muitas alegrias. Eu quero muito ver essa galera que está trabalhando comigo, que está me ajudando, que está acreditando no meu trabalho, crescendo comigo, sabe? Sorrindo, desfrutando de cada coisa que eu posso alcançar daqui a algum tempo, sabe? Eu quero muito que isso aconteça. O próprio Doca, né? Conhecendo a história dele e ver ali que ele chegou muito perto, né? De um objetivo, né? Pô, eu faço muita questão de fazer isso acontecer, sabe? Eu quero muito que isso aconteça. Na verdade, aconteceu, é que tem trabalhos que, na verdade, não adianta só ser bom. Tem que casar, tudo tem que coincidir tudo. Infelizmente, veio pandemia, que interrompeu várias coisas, né? E o outro tipo de trabalho que ele desenvolvia, as decisões eram colegiadas, porque tinham mais pessoas, né? E quando você tem uma proposta diferente, que nada se cria, tudo se copia, com esse modelo reduzido para uma, duas, 3 pessoas para tomar a decisão, fica mais fácil, né? Porque por mais que se um quer ir para o Polo Norte e um para o Polo Sul, você só tem 2 alternativas, o Polo Norte e o Polo Sul. Agora quando você tem 5, 6, um quer Polo Norte, outro quer Polo Sul, outro quer entrar na maré, outro quer ir para a lama, e às vezes você acaba não indo para lugar nenhum e não acaba atendendo ninguém. Arthur, fiquei sabendo que vocês estão com uma música nova aí, inclusive ele me mandou a roupa da música. Qual que é o nome da canção aí? Cara, o nome da música Foi Só Te Ver, uma composição minha também. Escrevi essa música tem mais ou menos 2 anos. Tá. E aí a gente, conversando com o Doca, né, ele falou, pô, você precisa gravar alguma coisa, você precisa ter um material na rua, cara. Falei, cara, mas assim, a condição é essa, hoje eu só vivo de música, então eu tô tentando aumentar a agenda, enfim, ter uma captação maior, né, de recurso financeiro para poder investir. Ele falou, não, pô, vamos dar um jeito. Aí, cara, a gente mexeu os pauzinhos ali e começamos a fazer a gravação aos poucos, né, começamos a montar um caixa, criamos uma empresa, né? Uma empresa, a gente criou uma empresa praticamente. Sim. E aí a gente começou a galgar, né? Fazia show, guardava uma parte e tal, e o Doca chegou muito junto comigo nisso, né? E aí a gente conseguiu fazer a gravação dessa música. Terminamos, a parte da música tá pronta já,
toda a parte técnica da música está pronta. Agora a gente está fazendo o planejamento do videoclipe, né? Eu já montei o roteiro do clipe, eu gosto muito de me envolver, né, com as coisas. Eu montei o roteiro do clipe, peguei segundo a segundo X a segundo, de 0 a 5 segundos vai acontecer isso, fui montando os 3 minutos e meio que a música tem, eu montei o roteiro todinho, mandei pro Doc, ele gostou, agora a gente está fazendo o planejamento, né, financeiro para poder gravar agora em janeiro esse videoclipe. Espero que saia tudo conforme a gente tenha planejado. Então tá, vamos dar uma palhinha da música Bora. aí? Tá afiada essa viola aí, não? Ah, cara, deixa eu só puxar um pouquinho a cadeira aqui. Vamos lá. É violão, só toca violão, toca cavaco também? Cavaco eu tô estudando. Inclusive o Doca deixou um cavaco comigo para estudar. E ele vai puxar minha orelha. Eu tenho certeza que ele vai puxar minha orelha porque faz uns dias que eu não pego para estudar. Toco violão, bato um cavaquinho, toco o teclado também. Toca o tecladinho. Você pode ter certeza que ele vai puxar, porque na segunda-feira eu vi ele batendo um cavaco lá no Oceano, lá junto com o Paulo Tangerina. Verdade. O nome dessa música foi Só Te Ver, como eu falei. Tá. Canção minha. Cantar um pedacinho pra vocês. Não, canta a música aí. Beijo na bochecha é muito pouco, mesmo assim eu fiquei louco. E o meu celular tava descarregado, sem carregador no carro. Como pego seu contato? Eu quero saber quem é você. Seu nome, sobrenome, se entre nós pode nascer um amor que eu sempre sonhei pra minha vida. Foi só te ver e eu encontrei em seus olhos a esperança que faltava em mim. Como aguentar desejo sem fim? Foi só te ver e eu encontrei em seus olhos a esperança que faltava em mim. Difícil entender que me apaixonei assim. Em seus olhos a esperança que faltava em mim. Como aguentar desejo sem fim? Foi só te ver e eu encontrei em seus olhos a esperança que faltava em mim. Difícil entender que me apaixonei assim. Sabe cantar já? Já. Na verdade eu vou te aqui de primeira mão, eu recebi essa música e o Godão falou, poxa, escuta aí, tal. O que eu fiz? Eu sou exibido, né? Eu sou espontâneo. De pronto eu peguei e mandei para um dos melhores compositores do Brasil, meu parceiro Ademir Fogaça. Que honra, cara. E falei, Ademir, escuta esse trabalho aí. E ele, pô, que legal, tal. Falei, ó, os meninos quer produzir uma música sua aqui. Não, André, a hora que quiser, vamos embora, tal. E a gente acaba se realizando quando vê alguém da praia, tocando, e mandando performance. Daí eu olhei lá no Instagram, lá, as performances. Ainda não fui em nenhum show, porque o camarada tá casado com 2 bacurinhas, uma de 9, uma de 5. A de 9 até acompanha, mas a de 5, às vezes você tem uma agenda dela tá com sono. Então fica meio complicado, mas o pessoal gostou, o Folgaça também já ouviu sua música, gostou. E você com certeza também vai gravar a música do Ademir também. E já, honra, já, um dos maiores compositores do Brasil. Né? Já está alinhado, Ademir é uma grande referência. Qual a história dessa música? Conta pra nós a história dessa música. Cara, essa música, eu ouço muita música negra americana, né? Muito flashback. Al Green, Michael Jackson, eu gosto muito dessa galera, eu ouço bastante. Eu também adoro Michael Jackson. Ó, eu gosto de Michael Jackson. Mamonas Assassinas, não sei se você ouviu falar um dia. Sim. Era uma banda meio maluca, mas tem um som por trás, tem um peso por trás louco. Negritude e Arte Popular, que eram as minhas referências. De show, né? Não de musicalidade, mas de show, porque pra mim, a parte da música eu gosto da Catinguelê, Sensação e tantos outros, como tem a parte da música, mas eu gosto, quando eu estou na frente do palco, eu gosto de ver show. Um espetáculo, né? Espetáculo. Ouvir música boa, você coloca antigamente colocava um CD, hoje você coloca lá no computador e você ouve. Mas quando você vai, a proposta é de show, você quer ver performance, né? Ver coisas diferentes, que vai ter esse planejamento, que vai ter do primeiro ao quinto segundo,
né? Então a gente acaba querendo ser impactado. Mas conta a história da música. Então, devido a essa referência, tinha uma música, cara, não lembro o nome dela agora, mas eu assisti um vídeo que dava Whitney Houston, tinham várias pessoas também cantando, e eles cantavam uma música e tinha uma melodia muito bonita. Cara, eu não vou saber lembrar agora. Mas essa melodia, um arranjo ficou na minha cabeça. O arranjo dessa música ficou na minha cabeça. Eu falei, poxa, cara, que música bonita e tal. E ficou isso na minha cabeça. E aí eu desconstruí esse arranjo, né? Tá. Eu desconstruí esse arranjo e montei uma melodia. Falei, pô, eu mandei pra um amigo, eu falei, cara, olha essa melodia. Ele falou, cara, coisa linda. Coloca qualquer coisa aí que eu acho que vai ficar bom. Aí eu aí criei essa história, assim, não foi algo que eu vivi nem nada, mas foi alguma coisa criada mesmo, assim. Tá. Eu pensei e criei. Já teve outras coisas que eu escrevi que foram pessoais, mas no caso dessa não. Eu tava em casa, escrevi, foi bem na pandemia mesmo. Esses dias, inclusive, eu tava mexendo num caderno, tava fazendo uma faxina em casa, achei o caderno com a letra original dessa composição até, né? E pra mim é muita alegria, cara, poder gravar essa música, né? Meu primeiro single, Pouco Doca produzindo, né? Que é um cara que eu tenho muita inspiração, assim, eu vejo ele como um exemplo a ser seguido, de verdade mesmo, sem hipocrisia nenhuma. E os músicos que gravaram também, muita gente bem conceituada no mercado hoje, né? Fujiwara gravou. O Michel, quando você tem um Jorge Luiz na produção, fica mais fácil, porque quem está fazendo é o Jorge Luiz, beleza. O Jorge manda para ele por e-mail, por zap, manda lá como que vai ser o arranjo, Michel vai. Foi esse o trabalho que a gente fez. O Fábio Vioto também. Vioto, que hoje é baterista do Thiaguinho também. Pô, cara... Os parceiros do Doc é o Vioto, é o Ed no teclado. Foi isso mesmo, foi essa galera. Pô, cara... Assim, será que eu conheço o Jorge Luiz? Sim, foi sensacional, assim, cara, sensacional. O trabalho foi muito bom, assim, eu gostei demais mesmo, assim. Eu fiquei emocionado quando eu vi a primeira vez, né, a música pronta, mixada. Falei, cara, que loucura, né? Tava lá no meu quarto, pô. Eu tava no meu quarto lá escrevendo e a gente gravou a parada, sabe? E aí você vê um cara que, pô, o cara ganhou o Grammy Latino com a Gloria Estefan, tocando bateria numa música minha, sabe? Que eu escrevi lá no quarto. Então, eu valorizo muito essas pequenas conquistas, né? Para algumas pessoas talvez não seja muita coisa, mas para mim, isso é um case de sucesso para mim. Já é um sucesso. Não, ninguém dá valor para quem não tem. As pessoas comungam dos mesmos valores, né? Eu vi, quando eu vejo o Vioto, os trabalhos que ele faz com o próprio Thiaguinho, a pegada que ele dá, porque ele tem que ser muito bom, porque o Prateado sempre tem uma parceria muito grande com o Ike, né? Até os dois comungavam do mesmo jeito, era um encarne. Para ele estar tocando com o Prateado é porque ele é muito bom. E se você tem uma música, que você tem esses músicos na retaguarda, você pode ter certeza, meu amigo, é só o começo. Começar já com essas pessoas fazendo retaguarda, aí fica fácil. É associar o seu talento com bons profissionais. Isso que é o difícil. Então você já acertou no caminho, já tem uma direção, você tem os saberes aí da parte espiritual, independentemente de não estar contemplando e estar comungando com outras pessoas, mas você sabe o caminho, você sabe que você tem a distinção do que é certo, do que é errado. Era isso que faltava para músicos de outrora do passado. Nós sempre fomos muito rejeitados e associados a coisas negativas. Eu acho que de um tempo para cá, até por conta da performance de outras pessoas que estão aí durante um bom período, como o próprio Thiaguinho, o próprio Ferrugem, de maneira profissional, acaba abrindo caminhos para que outras pessoas que venham depois fica mais fácil ser reconhecido. Antigamente uma pessoa que nem você, mesmo tendo todo o talento, a sociedade, a parte comercial, a indústria da música acabava repudiando. Será que não vai se perder, não vai entrar em alguma coisa errada, se perder no mundo das drogas, ou deslumbrar? E é perceptível que você está com a cabeça muito boa, tem base boa, então vai ficar fácil. A gente está trabalhando. Quando eu comentei essa questão de alcançar o objetivo, não foi nem em relação ao trabalho com o grupo que o Jorge tinha. Foi mais questão em relação a viver integralmente para aquilo, sabe? Porque eu acredito que, todo músico tem esse sonho, né, cara? Todo músico tem esse sonho. E eu queria, quando eu comentei essa questão dele ter chegado perto desse objetivo, foi mais nesse sentido, sabe? Porque eles
são um sucesso, né? Foram um sucesso, né, cara? Teve um case de sucesso ali. Pô, DVD gravado, rádio. Foi uma parada meteórica aqui na região. Eu acompanhei, né? Sabia cantar o repertório todinho de cabo a rabo. Do Quintessência? Do Quintessência. Foi na gravação do DVD? Não fui, não cheguei aí na gravação do DVD. Acho que eu tava trabalhando no dia. Foi na Boulevard, né? Sim. Eu tava trabalhando no dia. Por isso que eu não fui. Mas eu ia em todos os shows praticamente. Todos os shows. Era fã? Eu era fã. Qual música você mais gostava? Cara, eu gostava das primeiras, Vou Sonhar, eu gostava. Eu não sabia que era dele a composição, aí depois ele falou que era dele. Vou Sonhar, Mau Tempo, né, que tipo, é uma das clássicas. Livro das Paixões eu gostava muito também. 1 a 1, cara, um monte, cara. Um monte. Vou Sonhar foi a primeira, né? A primeira, na verdade, isso aí tem uma coisa especial por conta de ser a primeira que tocou na rádio, que abriu para muitas outras coisas. Uma que eu gosto muito é Quando Acaba o Amor. Lembra, não? Essa eu não lembro. Quando acaba o amor e a gente... Até falei pro Tico Mico, vou gravar essa música no grave pra mim ter em casa com a minha filha. Pô, tem uma outra também que eu gostava muito, cara. A gente tocava até, essa música a gente tocava nessa banda que eu participei. Passou a sua vez a música. Se não vai rolar, liga. A gente fazia no showzinho essa música. Que legal. Gostava muito. Gostei muito, cara. Gostava muito do Quintessência. Que legal. Gosto até hoje, né? E hoje eu tive, depois desse retorno, né, pra cantar e tal, aí eu fiz amizade com o Paulinho, fiz amizade com a rapaziada do Quintessência geral, assim. Paulo Tangerina, Tico Mico. Fiz amizade com todo mundo. Com a rapaziada nova também, o Juninho, o Diego, que o Juninho era banda, né? E o Diego era do grupo 40 Graus. Tá com eles também. Cara, essa rapaziada toda é sensacional, assim. Então tá. Vamos lá, Arthur. Aqui nós contamos histórias de caos e de case. O case você já o case perceptível, cabeça boa, o case na música e tal. Tem alguma história de caos que você lembra aí que o Arthur Coelho passou, não? Ou na música, ou nas suas andanças? Ah, cara, tiveram várias, né? Tiveram várias, mas eu... Alguma assim que se destaca? Cara, no período que eu decidi parar de trabalhar para viver só de música, eu não planejei muito bem, né? Porque o que eu fiz? Na época que eu trabalhava nessa empresa, eu também estava mexendo muito com aposta esportiva, estava estudando esse mercado, era uma renda que eu queria fazer e eu via uma possibilidade de ganho alta ali. Então, cara, eu comecei a juntar um pouco mais de dinheiro. Aí eu fiz uma reserva de emergência, eu falei, cara, eu vou pedir as contas agora. Eu vou sair desse mercado, porque é um mercado de risco, não vou ficar mais colocando dinheiro lá, vou sair, não vou mexer mais com a aposta e vou trabalhar com música. Vou pegar esse dinheiro, vou ficar me mantendo, vou trabalhar com música. Só que, cara, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tá esperando. Sim. Eu tive um acidente, bati o carro do meu pai, né? Aí tive outras situações que aconteceram. Quando? Isso foi no começo do ano. De? 2021. 2021? Não, bati o carro já era em maio, mais ou menos. Desse ano, 2022? 2022, Bateu no tempo. Tá. Isso. Alguns meses atrás, 7 meses atrás. Isso. De setembro, Bateu cara. onde? Eu bati no Samambaia. Fui fazer uma manobra lá. Aí, mas eu fiz amizade com o rapaz depois. A gente foi nos meus pagodes, talvez. Então você estava errado. Cara, eu tava errado, porque eu fui dar uma ré, eu saí do estacionamento, aí ele veio encostando já, ele não esperou eu fazer a manobra. Aí eu saí, não vi que ele tava encostando, voltei e bati um pouquinho. Mas enfim, cara, aí aconteceu isso, aí tive outros problemas também. Mas aí você teve prejuízo financeiro? Tive que arrumar pagar, o carro? né? Tive que pagar. E arrumar o carro do pai também. E arrumar problema com o pai também, né? Não, meu pai foi bem tranquilo, porque, tipo, eu expliquei pra ele e tal. Mas enfim, cara, aí foi uma nuvem muito negra, porque foi uma época que depois, cara, começou a diminuir o número de shows. O meio do ano foi o pior, assim. O meio do ano pra mim foi muito complicado, porque eu conversava com o Doc, eu falava, cara, eu não sei o que fazer, cara. Não sei o que fazer. O aluguel vai vencer, eu tenho que pagar a conta X, eu tenho que pagar a conta Y, cara. Eu preciso comprar roupa, eu preciso ter material pra colocar na internet. E, pô, não que, né, cara, Deus sabe o coração de cada um, mas às vezes a gente tem umas vaidades que eu não sei se eu não acho que é legal. Mas a gente tem muito esse lance de querer mostrar, às vezes, algo que a gente não é. Querer mostrar além daquilo que a gente está passando. Você tem esse problema de crise existencial? Cara, eu já tive muito, hoje não. Mas na época,
eu parei de postar vídeo na internet porque eu falava, pô, tô sem look. Vou postar, pô, já postei vídeo com essa camisa. Ficava incomodado com isso, sabe? E, enfim, foi uma época muito complicada, assim, financeiramente foi muito ruim, cara. Foi muito ruim. Superou, Arthur, isso foi aí? Foi uma época que eu falei, meu Deus do céu, cara, tá osso. Cara, aí passou julho, em agosto a gente começou um projeto na quinta-feira, aqui na Malé, aqui na Praia Grande, toda quinta-feira. A gente fechou portaria lá, o Jorge falou, pô, vamos dar um jeito, vamos tentar fazer acontecer. Aí fizemos uma quinta e a mulher falou, ó, sexta-feira liberou, não quer ficar na sexta? Sexta-feira melhor. Aí começamos a trabalhar, aproveitamos esse período. A gente não conseguiu fazer com que a casa enchesse como a gente imaginava, mas a gente conseguiu aproveitar muito bem a criação do repertório. Preparou. Criação de criou material. Musculatura, né? Isso, a gente criou muito material. Foi lá que eu comecei a criar material para rede social. Para promover. Comecei a impulsionar conteúdo. Cara, isso abriu muito as portas. Porque quando eu começava a entrar em contato com alguns contratantes, eu já tinha um material bonito para mandar. Performance, né? De performance. Na época a gente utilizava um iPhone mesmo, um celular iPhone. Hoje a gente já usa uma câmera profissional nos shows. De muita qualidade. O produtor leva a câmera profissional? Uma câmera que está comigo, é uma câmera nossa. E aí eu levo para ele, aí ele bate foto, faz gravação, faz conteúdo. Gimbal? A gente não estava gravando com gimbal ainda, tá. Mas é um plano futuro que a gente vai colocar. Mas ele faz as gravações e tal. E quem pensa nessas coisas? Quem pensa nessa estratégia da parte logística toda? Isso. O que eu faço? Eu explico para ele, né? A gente começou a gente vai evoluindo, né, com o tempo, né? Mas hoje, dependendo do evento, eu falo com ele, eu falo, ó, a gente vai fazer a gravação assim, assim, assado. Hoje é uma festa, então eu preciso que você faça conteúdo direcionado assim. Aí ele faz. Aí ele faz vários cortes, 30 segundos, 1 minuto. Tem música que eu peço para ele gravar inteira, eu falo, ó, quando começar tal música, tu grava inteira. Aí ele grava a música inteira, que é uma música que eu já vou trabalhar num Reels, que eu já vou trabalhar num funcionamento maior. E aí a gente trabalha dessa forma. Ele manda pra mim, ele deixa na câmera, eu chego em casa, descarrego tudo e faço os cortes. Seleciono os cortes que eu achar melhor, faço as edições de vídeo, seleciono um fundo musical às vezes, porque nem sempre o som fica legal, né, na captação, e faço. Então vamos lá. Então o Arthur Coelho está lá na sexta, no sábado, tocando até meia-noite, 1, 2 horas da manhã. Daí se tem um translado até chegar em casa 4, 5 horas da manhã. Isso. Chega em casa, você vai pro computador para descarregar o conteúdo. Descarrego tudo. Na maioria das vezes eu descarrego de manhã, depois que eu acordo. Tá. Com a cabeça melhor, né, e tal. Mas eu deixo para ver o conteúdo também, geralmente, só no dia seguinte. Cara, você tem noção... Porque eu tive do outro lado aí, tocando, pensando em produção. O compromisso para que esse artista hoje é diferente. Não basta você só tocar, você estava com a crise de existência, preocupado com a imagem, vender a imagem, essa coisa toda, e depois de ter essa inteligência de fragmentar os seus contextos de performance para promover aquilo, para alavancar outros novos negócios. Porque o pessoal que nasce lá nos anos 80, que está no pagode, estava nem aí, estava lá. Você pode ver vídeos antigos, vai ver lá rapaziada sem camisa, ou com copo com cerveja do lado, o próprio Arlindo, o Jorge, o Zeca até... Tem um movimento cultural nesse sentido. Não é o meu. Eu respeito muito, gosto, são minhas referências também. Mas não é a sua proposta. Mas não é minha proposta musical, sabe? Minha proposta já é outra. Eu já penso um pouco mais, não só no pagode, mas a gente estender um pouco o nosso show hoje. A gente tem reggae no show, a gente tem pop, a gente tem trap. Então o nosso show hoje, ele está um pouco diversificado. Tem fragmentos de vários estilos no nosso show. Então, hoje a tendência mundial é o pop, né, cara? Os artistas, você vê o Dilcinho está muito pop hoje. Então você tem que acompanhar o mercado, você tem que olhar isso, você tem que acompanhar essa tendência, né? E a gente tem essa preocupação também, sabe? É muito de profissional, de estar junto, de estar querendo evoluir cada vez mais, cara. Mas tudo isso aí, a gente analisando os outros, né? Olhando os outros, olhando o trabalho dos outros, dos artistas que já estão lá no topo, você fala, pô, cara, tá muito mais sério assim. Quem é um artista assim que você modela? Cara, hoje o Thiaguinho. Hoje o Thiaguinho é um cara que eu tenho muita referência, assim, cara. Muita referência. Inclusive, ele lançou uma música, você já deve ter ouvido, Falta Você.
faltando de tudo. Essa música, quando eu vi ela a primeira vez, ele lançou o DVD, aí no dia seguinte eu ouvi, tava na academia, eu ouvi, eu falei, cara, que música sensacional. E aí acho que depois, um mês depois eu gravei, coloquei essa música acho que no Instagram, acho que em novembro do ano passado. Cara, passou acho que uns 2 meses a música hype. Todo mundo tocando. Falei, cara, que top, que da hora. E a música tem referência também de pessoas que eu gosto da música negra americana, Marvin Gaye. Tem um arranjo do Marvin Gaye no meio da música, sabe? E na hora eu ouvi, falei, cara, que coisa louca. E coisa que eu sempre pensei em fazer, ele fez nesse trabalho. Eu falei, cara, que top. Tipo, uma referência. Mas eu tenho certeza que isso veio mais do prateado, sabe? Eu acho que isso foi coisa do prateado. O arranjo, sabe? O timbre, o mesmo timbre. Então, o Thiaguinho hoje pra mim é uma referência, tanto como músico, como compositor, como artista também, palco. Acho que ele é um cara sensacional, assim. Só erra, Arthur, quem deixa de fazer. Eu acompanhei esses meninos todos, levei eles para alguns shows fora. Fiz dormir. Uma vez eu levei o Quintessência, levei o Bruno, que hoje o Bruno é um dos maiores compositores do país, Bruno César, compositor do sertanejo, que quando estiver aqui em São Paulo vai vir aqui no nosso podcast. Levei essa rapaziada para Porto Ferreira e fiz todos dormir num quarto de motel junto, no mesmo quarto. Eu, Tico, Giovanni, Paulo, Bruno, César, Fábio. Falei, não, vai todo mundo dormir no quarto do motel aí, porque... Os donos do motel não falam nada, não. Não, daqui 3 horas todo mundo tem que acordar para ter que estar na rádio lá em Pirassununga e tal. E eu fico vendo aí hoje o Tico, um dos maiores produtores também do país, um dos maiores compositores, que a gente tem admiração. Foi gravada pelo Belo, né? O Bruno, que a Marília Mendonça, antes de morrer, gravou a música dele. Todos os sertanejos, todas essas músicas, Casa Amarela dele. O Gustavo Lima tá com o sucesso dele. Toda essa rapaziada que... Eu recebi 2 músicas do Bruno César. Tá. Eu recebi 2 músicas do Bruno César no comecinho do ano também. Aí, tá vendo? Que eu tava antes de começar a trabalhar com o Doca, eu cheguei a conversar, a gente fez 3 meses praticamente de reunião, eu, um empresário e um músico. A gente conversou, mas a gente acabou não chegando num consenso. Mas eu tava com 3 músicas, uma era do Suel, do Alan Lima, e 2 músicas do Bruno César para gravar. Tá. Então eu fico lisonjeado de ver que aqui tem muita gente boa, muita gente profissional, talentos, que é só bater, tá no caminho certo. Eu fico vendo o seu conteúdo, hoje mais ainda até por conta, se o Jorge Luiz está lá, o negócio é bom. E quando eu mandei o seu conteúdo pro próprio Fogaça e tal, então o pessoal tem aceitado com bastante tranquilidade. Porque músico, você pode até enganar, mas você não consegue enganar outro músico. Então a gente percebe que você tem algumas referências, mas por conveniência comercial, você vai para onde a onda vai, até para buscar melhor subsistência, para maximizar, mas percebe que você tem uma vantagem, porque você tem essa parte do cantor, né, do frente, mas você também entende todo o contexto da produção, porque você já nasce, como você falou lá em 2007, 2008, baixando conteúdo, computador, você tem o seu projeto já na sua cabeça, né? Cara, engraçado também, você falou disso, eu lembrei de uma outra questão também, cara. O Doca, a gente conversando, aí a gente começou a fazer o quê? Alguns locais, né, que a gente ia fazer show, por exemplo, a gente começou a oferecer alguns serviços. Eu comecei a oferecer flyer. Comecei a aprender a montar flyer para poder divulgar. Então eu comecei a montar minha agenda com o aplicativo celular, colocando a agenda certinho, os horários. A gente começou a aprender outras competências, sabe? Sim. Edição de vídeo, eu sempre fiz edição de vídeo, desde bem novinho. Quando eu fui estagiário na Cozipa. E eu fiz um trabalho lá com um engenheiro numa época, que aquilo ali foi uma das coisas que eu tenho certeza que abriu porta para eu ficar efetivo na época. Mas eu era estagiário, eu fiz um trabalho com edição de vídeo também. A gente fez um trabalho de segurança na época. Então assim, eu sempre fui muito assim de querer fazer, vou fazer, vou aprender e já era. Eu fiz um lançamento um tempo atrás no Spotify de um single também. E eu fiz a edição do clipe também. Contratei um ator na época, um aplicativo que tem na internet. Peguei os vídeos dele, montei, eu fiz a edição também bonitinho, fiz os efeitos especiais, assim, ficou legal até. Tá. Depois eu vou mandar para vocês
pra vocês assistirem. Agora tem que fazer o upload desse conteúdo, que agora o Spotify vai estar com vídeo também, né? É verdade. Agora eles vão colocar vídeo lá. Então você já tem que mudar, né, Camila? Sempre tem. Tá. Cara, a atualização nunca para. Depois você manda pra nós, que nós vamos colocar aqui nas nossas redes, né, Camila? Fechou. Vamos colocar aqui nas nossas redes. Arthur, hoje é o penúltimo dia do ano. Amanhã já é o último dia do ano. E qual a agenda para esses 2 dias aqui, dia 30, dia 31, dia 1º? Como que vai ser a agenda da Arthur? Eu tô com um show quinta-feira. Eu vou fazer em Itanhaém, num clube satélite. Tá. Né? E dia 31, dia 1º? Dia 30, dia 31 eu não peguei a agenda. Hoje, dia 30, você vai tocar onde? Hoje é na dia 30. Ocean e na Blue House, aqui na Praia. Tá. E dia 31 e dia 1º? Dia 31 e dia 1º eu não peguei a agenda. Porque assim, cara, eu até tinha pego a agenda, até tinha conversado com o contratante, a gente tinha um evento fechado dia 31 e dia 1º. Só que esse ano foi um ano meio complicado pra minha família, assim, minha avó deu uns sustos e tal, e perdeu o irmão tem praticamente 15 dias, então eu achei melhor passar com a minha família, tanto o Natal quanto o Ano Novo. Eu peguei dia 25 eu fiz show, mas no dia 31 e dia 1º eu vou ficar com a minha família. Família, o pai e a mãe? Pai, minha mãe, minha avó, minha tia, a gente vai pra casa da minha avó. Tá. Vou ficar com eles lá. Aí depois, dia 2, eu tenho show aqui na Praia Grande de novo. Onde, dia 2? Depois no Dona G. Dona G. Tá, show de bola, show de bola. Arthur, vi você lá também na... Como assim um músico aqui que você se espelha, que você tem referências dele, que você toca no seu repertório, não deixa de ter música desse camarada? O Exalta Samba, cara. O Exalta Samba, a gente tem muita música do Exalta Samba e do Thiaguinho também. Tem muita música no O que você gosta lá do Exalta Samba? Cara, eu gosto muito... Cara, o que você o Pagode 90, eu acho que do Exalta foi o que a gente trabalha mais hoje. A gente faz Me Apaixonei pela Pessoa Errada, aí Eu Choro, que é do Pezinho também. Você toca Eu Choro? A gente canta também. Ó, meu amigo Pezinho, meu amigo Jean, escuta esse som. Pega o violão aí, Arthur. Escuta esse som, a Camille vai gravar, eu vou te mandar esse conteúdo, Jean. Escuta aí, Pezinho. Eu choro com saudade de você. Nosso quarto está do jeito que você deixou. Nossas fotos sobre a cama, no lençol sinto o seu cheiro. Sua imagem na varanda só confunde o meu desejo. Mas não perco a esperança, pois quem ama quer voltar. Quando o coração balança, não dá pra segurar. Você chega assim, feito uma criança triste a chorar, me pedindo colo, louca pra ficar aqui a sós, no nosso mundo e eu. De braços abertos sou seu redentor, de olhos fechados pra fazer amor, aqui a sós. E outra vez eu choro. Caraca, que som! Isso. Eu Choro, Pezinho, pô, gosto muito dessa música. A gente faz essa, acho que tem mais música que a gente faz, cara. De cabeça assim, tem bastante coisa que a gente faz do Exalto, cara. Hoje você não se zanga, a gente toca também. Valeu, Li Pra Voar, a gente faz Fatalmente, que é do Thiaguinho e do Rodriguinho. Eu acho que o Exalta, na minha leitura, da minha maneira de ver, quando toca Livre Pra Voar, o Exalta muda a direção e coincidentemente muda o patamar. Porque o Exalta sempre tocou muito bem. Mas a performance de palco tinha suas limitações, que era baseada nas características dos músicos que lá estavam. E o Thiaguinho deu uma nova... você quer ver, ó? Eu gosto de uma música do Exalta, lá do tempo do Mineiro. Ai, meu coração dói demais. Várias notas e tal. Mas são músicas que eu gosto de ouvir, outro camarada gosta de ouvir. E o Thiaguinho traz uma proposta diferente.
um encantamento, essa questão da performance, Livre para Voar, onde contagia toda a galera e faz o Exalta impactar público que eles não tinham. Eles não alcançavam aquela idade. Aquela idade. Então, acho que quem está na música tem que ter essa sensibilidade, quem está na produção, porque tem que se retroalimentar. Você não pode ficar ali dependendo de um mesmo público. Então, você tem que buscar, dentro da sua proposta de show, colocar elementos que você alcance o maior número de pessoas. Você tem que ir aumentando o teu poder de alcance, né? Você vai pegando o seu robô e vai aumentando o teu raio. É importante demais isso. Quando a gente começou a construir o repertório, antes eu cantava muito pagode 90, assim. Quando o Doca chegou, a gente começou a construir o repertório, eu falei, cara, a minha preocupação é a faixa etária que a gente precisa alcançar. Eu quero alcançar a galera de 2000 pra cá, assim, eu quero alcançar essa galera, assim, eu quero pegar e montar um repertório pra gente pegar, porque hoje a galera que tá consumindo muito. Sim, é quem tá indo. E olha que interessante, cara, a minha rede social tem uns insights lá, as estatísticas no Instagram, que você observa quem curtiu teus conteúdos, faixa etária, gênero, se é público feminino, se é masculino. No ano passado, eu lembro, eu tenho até esse print lá no Google Fotos que eu guardei. Eu lembro que eu tinha 60% do público que curtia meus conteúdos eram homens, né? A última vez que eu vi, acho que foi semana retrasada, já estava quase 60% as mulheres curtindo o conteúdo. E a faixa etária também era uma galera de 35 para cima. Por quê? Eu postava muito vídeo, postava cantando isso aqui, ó. A luz vence a escuridão, uma flor brota do chão e tudo volta a viver. Veja amor e emoção, transbordar no coração, nesse lindo alvorecer. Aí, né? Despertar e caminhar, só pra ver como é bonito amanhecer. Cantava isso, postava essas músicas na internet. Gosto demais, mas cada post precisa ser estratégico, né? A gente precisa se posicionar de forma estratégica na rede social, no palco, no show. Tudo tem que ter um fim, um objetivo, né? Pô, meu objetivo é isso. De onde vem essa sua parte analítica? Porque o músico, geralmente, ele é coração. E a gente percebe que você, além do músico, do cantor, do artista, tem uma vocação muito grande pela parte de gestão. Dessa parte de ter essa leitura dos ensaios, ter essa preocupação com a retaguarda. De onde vem? Vem do pai, vem da mãe? De onde que se herdou isso? Como que é? Não sei te dizer, cara. Porque geralmente o músico não olha essas coisas. O músico está ali tocando, ele quer tocar. Ele não olha essa parte de retaguarda. E essa parte de retaguarda é importantíssima. Não, assim, eu não sei dizer, André, como que foi, mas assim, eu estudei bastante gestão. Eu estudei muito gestão, trabalhava com administração, Sim. Fiz 2 anos de logística. Eu sou técnico em logística, tenho muito curso na parte de gestão de planejamento, eu tenho bastante curso nessa área. Então eu acho que isso influenciou um pouco. E eu também, nesse período que eu trabalhei como CLT, eu tive contato com muitas pessoas que faziam esse trabalho analítico, né? Tinham essa... Eu acho que de certa forma, minha cabeça se acostumou, então eu acabei transferindo, trazendo essa questão analítica para o meu trabalho. Então eu tenho mais... E assim, eu gosto muito de estudar, cara, eu sou muito curioso, sabe? Eu quero entender, como funciona o algoritmo do Instagram, por exemplo. Como que ele vai entregar mais conteúdo para mim? O que eu tenho que fazer, sabe? Então eu tenho essa curiosidade. E aí vai puxando. Isso é legal, às vezes me atrapalha um pouco, porque às vezes eu estou focado em fazer alguma coisa, vou sentar para escrever alguma coisa hoje, estou sentindo que começo a escrever e tal, aí vejo um anúncio, que legal, aí vou estudar outra coisa já. Eu gosto muito, sou muito curioso em relação a isso. Tá. Como que é o dia a dia de um músico aí, que vem de 2020 em diante? Como que é o teu dia a dia? O que você faz? Os teus cuidados com a voz? Quantas vezes você pega no instrumento para tocar? Como que é? Que hora você acorda? Que hora você dorme? Como que é o dia a dia de um artista? Cara, eu costumo acordar de manhã, assim, normal, né? Minha rotina é essa. Eu acordo, faço minha caminhada, dou aquela meditada e tal, tomo um café, aí começo aquela organizada em casa. Quando eu deixo tudo quietinho, aí eu vou ouvir música, eu ouço muita música. Eu deixo as playlists rolando lá e vou ouvindo. Aí às vezes eu já, ô Doca, vamos colocar essa música aqui no repertório?
vou te mandar, ouve aí e tal. Aí ele ouve, cara, tu quer colocar isso? Não, acho que vai ficar legal. Aí coloca, sabe? E assim a gente vai, eu vou trabalhando. À tarde, geralmente, eu tiro para estudar a voz. Tá. Pelo menos umas 3 vezes na semana eu faço isso. O que é estudar a voz para quem está vendo de casa? Eu faço um aquecimento vocal. Todos os dias eu faço aquecimento vocal, mas tem alguns dias que eu estudo algumas técnicas vocais. Tem um dia que eu pego uma música de referência para estudar falsete, Tá. que é uma técnica vocal. Tem dia que eu pego uma referência para estudar uma técnica mais black. E vou trabalhando isso. Cada dia eu faço O aquecimento vocal você faz por conta? Fez aula de canto com alguém? Eu fiz aula de canto também. Fez onde? Eu fiz aula de canto com a professora Isabel, meados de 2010 ali. Ela pegou essa parte religiosa. Ela era muito religiosa também, então ela pegou essa parte religiosa minha. Ela me ajudava tanto na parte de canto quanto espiritualmente, sim. Me aconselhava muito. Quem estudou com ela também foi o Cris. Tá. O Tico estudou com ela também. Tico Mico. Inclusive eu conheci ele através dela. Tá. Depois eu comecei a estudar com o Sebastian Guedes, que é um cara muito conceituado. O Sebastian, ele deu aula pro Dilcinho, pro Duzão do Menos é Mais, deu aula pra bastante gente assim. Sebastian que tá nas redes, no Instagram? Um fortinho, que sempre posta de óculos assim, sempre posta os vídeos cantando. Tá. Muito bom, cara, muito bom. Tá. E eu estudei com o Wilsinho também, do Malícia, que era do grupo Malícia. Monstro. Também, muito bom, cara. Wilsinho, quando eu estudei com ele, já foi uma parada mais... Eu aprendi muito backstage com ele também. Eu ia fazer aula de canto com ele e falava, pô, Wilsinho, aconteceu um negócio essa semana no show, cara, como que vocês faziam e tal? Eu ficava perguntando as coisas pra ele, aí ele ia soltando tudo, eu ia guardando. Então muita coisa assim foi também... Você sabe que ele era um frequentador assíduo aqui de Praia Grande, né? Ah, o Wilsinho, cara. Wilsinho. Nada vai nos separar, nada vai nos superar. Eu gostava. Para de tanta bobagem só pra me esquecer. Tem uma do Pezinho que eles gravaram que fez muito sucesso, né? Eu esqueci agora. Do Pezinho a música. Eles gravaram. Bonança. Mágoa curtida sempre traz do pé e do Ademir. Do Ademir, isso mesmo. De ambos. Isso mesmo. Fazendo sentir um gosto amargo pro fel, tamanho desilusão. Tinha outra do Marisa que eu gostava muito também. Eu quis te conquistar, não só olhar a minha dor. Bastante coisa, cara. Sempre vai haver amor. Pam, param, pam, pam, parará. Sempre vai haver paixão. Bom, cara. Lembra disso ou não? Lembro. Tinha uma outra também que tocou, mas eu acho que já foi no finalzinho, quando a Marisa já tava... ou eu sim, acho que já tava pra sair já. Que era... Acho que é Anatomia o nome da música. Olha o som pra te ver, não som pra te tocar. Sim. Olha o som pra se abrir. Caramba, eu vi muito essas músicas. Eu te falei, né, nessa época meu tio, né, em específico meu tio Fábio, ele ouvia muito pagode nessa época. Minha tia também ouvia muito, tinha o CD Farol das Estrelas, do Soweto, tinha o Amarelinho, que era Mundo de Oz, né? Sim. Foi o primeiro, eu acho. Do Claudinho de Oliveira. O segundo, acho, né? Claudinho de Oliveira. Isso. Nossa, então eu ouvi muita coisa assim, muito pagode 90. Meus shows eram assim, tá. Era tocando isso aí tudo. Tá. E fora quais são as suas expectativas, já que pensa em gravar um videoclipe agora, quais são as expectativas para 2023? O que você sente aí? O que você tem planejado e o que você sente? Cara, o principal para 2023 é a rodagem da música, né? É a rodagem da música. Eu não penso em outra coisa para esse ano, a não ser rodar bem a música, no segundo semestre fazer a gravação de um audiovisual, né? De um trabalho de 6 faixas aí, um vídeo, fazer umas gravações, mas colocar umas 2 autorais ali para trabalhar. Tá. Né? O meu planejamento é esse. O mercado hoje ele exige uma consistência em você lançar músicas, né? A galera tá lançando muita música, assim. Galera que tá no auge, né? Ferrugem, o pessoal tá lançando música praticamente de 2 em 2 meses. Inclusive eu vi ele gravando uma guia ontem no Instagram do Prateado, que a guia já é uma porrada danada. A guia já vem com cara de... A gente colocou uma música dele no repertório chamada Nossa Vida Parou. É do Lincoln de Lima, essa música. A gente colocou essa música no repertório, passou um mês, ele já lançou uma música com a Caísa, que já tá legal também, a música bem... Então, a velocidade é muito rápida. Então por a gente não ter um investimento... Essa música com a Isa mesmo que eu tava vendo a guia. É muito boa essa música.
por a gente não ter um investimento, não ter alguém ali por trás do nosso trabalho, esse é um trabalho totalmente orgânico, né? A captação financeira nossa é através de show, e é isso. A gente tem que se planejar muito melhor, a gente não consegue acompanhar esses lançamentos. Mas a gente tem algumas vantagens, né? Que é, pô, o fato do Doca conhecer muito, tecnicamente, o fato da gente ter alguns recursos também, a gente tem microfone, a gente tem mesa, a gente consegue fazer uma gravação hoje, né? A gente, com nossos recursos, a gente consegue fazer. Então a gente está planejando isso. Quem sabe a gente faça com alguém, né? Para fazer um trabalho profissional, bem mais profissional, ou a gente mesmo vai meter a mão para fazer. E tem essa independência também, Tem porque independência. deixa eu te aproveitar essa tua parte analítica. Lá no passado eu acompanhei os meninos, aquele projeto de gravar o DVD e tal. E eu penso que nós ficamos ali 2 anos, eles indo tocar no Estação lá, Estação Brahma lá em Santos e tal, e até juntar uma boa grana. Eu acho que hoje não precisa essa coisa toda. Eu vi aquela menina que toca cavaco, não sei o nome, a Gica. Cara, eu penso que hoje o pessoal está aceitando o que é natural. Então, você tem um potencial danado. Acho que naturalmente as coisas vai acontecer, Arthur, se manter a cabeça boa, a coisa vai acontecer. Essas coisas muito requintadas que você vai produzir e depois você não consegue replicar isso no show, fica complicado. Eu vi poucos artistas conseguir gravar e conseguir reproduzir no show. Há muito custo. Eu vi uma produção do Arte Popular no passado, quando o Leandro traz uma proposta lá de Manuel, colocava uns metais, e na hora que ele sobe no palco não via a metaleira, eu falei, como que eles vão fazer? Daí tinha o Dennis Christian tocando guitarra, que reproduzia aqueles metais num sample, eu acho que era num sample, só que aquilo era um perigo danado, que o camarada não podia errar o tempo. Se alguém errasse o tempo da música, porque o sample já tinha o metrônomo dele. Hoje é o VS já. E o Leandro doido pra época de fazer aquele tipo de... Mas o Leandro Learte, ele era muito à frente. Pô, ele lançou, eu vi o último trabalho que... Não sei se foi o último trabalho, mas ele lançou um trabalho, cara, que é muito voltado pra cultura negra. Muito top, cara. O arranjo, tudo muito, muito diferente, assim. O Wilson me falou que ele ficava dias trancado no quarto. O Wilson é amigo pessoal dele, contou que ele ficava dias trancado no quarto. Compondo, pensando coisas. Pô, aquele CD que eles lançaram, o Samba Pop Brasil, 97, 98. Pô, aquele CD é sensacional, cara. O cara misturaram pop com um monte de coisa. Aí foi até aqui o CD que tem Fricote, que eles gravaram com o João Paulo e Daniel. Sim. Pô, sensacional, cara. Sensacional. Os caras que muito à frente, assim. Muito à frente. O Leandro é diferente. Eu ficava olhando, e como que eles vão fazer? Daí o cara da guitarra lá, eu fiz questão de ir lá atrás para conhecer o Dennis Christian na época. E perguntei pro Tchalinho e pro irmão do Tchalinho, que era o empresário da época. Ele, que loucura, cara, que loucura. E você tá falando de artista, né, da questão natural, né? A Gica, ela é um fenômeno, cara. Ela é um fenômeno. E eu tava olhando, eu tava dando uma olhada no perfil dela e tava dando uma olhada no comentário das pessoas no TikTok, acho que foi a rede social que explodiu dela. E ela, pô, a menina que veio da Rocinha, uma menina pobre, mas uma menina que, tipo assim, pô, ela tem uma pegada muito de comunidade, assim, sabe? Você olha e fala, pô, é uma pessoa muito simples, mano. Muito simples. E toca um cavaco, uma mulher tocando cavaco já chama a atenção. Hoje, André, eu acho que o artista, ele não tem que só se basear na arte em si. Ele tem que ter um posicionamento. Tipo, ele tem que ter uma visão de mundo, sabe? Ele tem que ter uma... Pô, o cara tem que olhar pra mim e falar assim, cara, Arthur, qual que é... Tá, tu é artista, mas e aí, cara? O que você tem pra passar pras pessoas? Você sabe conversar sobre política? Sabe conversar sobre questões sociais? Pô, racismo, homossexualismo. Você sabe falar sobre... Enfim, você tem que ter uma gama de assunto legal, cara. Você ter um posicionamento na sociedade. Que você é uma referência, né? Não é só você. Eu acho que o meu medo, cara, é cair nisso, sabe? É achar que eu não tenho conteúdo pra passar. Tipo, eu só tenho música e tal. Você não pode viver... Você é um camarada que não quer passar alheio a tudo isso, né? Entendeu? Eu quero poder... Criar suas convicções, né? Eu quero poder, tipo assim, as pessoas conhecer o que eu penso, saber o que eu penso, sabe? E
eu acho que eu sinto um pouco de falta disso hoje em dia. Eu sinto um pouco de falta disso. Tá. Neymar foi super criticado porque se posicionou politicamente, cara. E eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu faria isso? Eu não me posicionei politicamente, até porque esse ano eu não nem votei, cara, vou falar pra você, eu nem votei. Mas eu tinha um posicionamento, né? Eu tinha uma visão, sabia o que estava acontecendo, entendeu? Gostava de ver jornal. Eu acho que eu sinto falta disso às vezes, sabe? Eu sinto falta disso. Não digo. Alguns artistas eu acho que eu sinto essa falta. Dá essa Desse omissão. tipo de posicionamento, sabe? Você olhar e falar, cara, que negócio legal, cara. Tem um artista chamado Matuê. Ele é do trap. Cara, eu tava vendo uma entrevista desse cara, eu falei, esse cara, ele é sensacional, assim. Ele é sensacional. Ele tem uma visão de mundo dele, tem uma visão a respeito de drogas, tem uma visão a respeito de religião, tem uma visão a respeito de um monte de coisa, mas o cara tem uma identidade, sabe? Você olha pro cara e fala, cara, esse cara, ele é ele, cara, ele não parece com ninguém, ele é único, sabe? Até a parte de backstage também, eu olhando, mesma coisa, cara, ele falando sobre o pensamento dele, sobre as ideias dele, artísticas e tal, porque uma coisa é você, alguém te direcionar, outra coisa é você saber, cara, E eu sei pra onde eu quero ir. eu sou isso, cara, sabe? Eu sou isso. E isso é muito legal porque o Doca notou isso também. A gente conversando, ele, pô, o que tu acha de colocar tal música? Eu falei, cara, Doca, tu acha que isso é minha cara? Ele falou, não é tua cara. Não é tua cara. Então você já tem a Então, sua personalidade. a gente já tá chegando nesse ponto. Estamos chegando nessa base. E era um negócio que a gente se preocupava também lá atrás. De criar bases e ir construindo o nosso prédio. Porque, o trabalho tem que ser assim, galgar dessa forma. Então, ter um posicionamento na sociedade é importante. É importante ter um conhecimento do palco, ter um conhecimento lá do backstage, né? Dessa parte de produção. É interessante saber de tudo um pouco. Lá na frente, é natural que você vai se desapegar dessas coisas, porque vão ter mais profissionais que vão trabalhar com você. A sua vantagem que eu percebo, a minha leitura, é que você, quando lá de DJ, você fez retaguarda, então você consegue enxergar todo o processo, cada caixinha fragmentado, e às vezes quem vê de fora vê um todo e não consegue, você consegue fragmentar o que é frente, o que é backstage, e de repente, nem sei se inconscientemente você pode ter feito logística para poder gestionar todos esses processos, né? Sim. Inconsciente. Deus vai direcionando a gente, Deus vai direcionando a gente, cara. As competências que a gente vai adquirir no tempo, mas eu acho que essa parte de gestão, eu acredito que tenha sido muito mais na igreja. Tá. Porque a igreja, eu programava os ensaios com a banda, eu passava as músicas novas, a gente programava os cultos. Então a gente fazia toda essa parte. A gente trabalhava bem do lado dos pastores, da liderança da igreja ali nessa época. Então foi um processo que eu aprendi bastante, assim. E principalmente gestão de pessoas, cara, porque o artista tem que saber gerir pessoas. Não tem como, cara. Não tem como você... Pô, minha banda hoje, por exemplo, a gente tem uma opinião a respeito do consumo de bebida alcoólica no período de shows. A gente tem um posicionamento. Como que eu vou passar isso para um músico que está acostumado a todo show ter sua cervejinha ali do lado? Entendeu? Como que eu vou conversar com o cara, né? O cara entender, o cara não achar que eu sou um vacilão, não achar que eu... Pô, nada a ver, nunca vi isso. Tá metendo a marra. Tá metendo a marra. Tá pensando que é quem? Como que eu posso passar, né? E aí a gente conversa, troca ideia, conversei com o Doca, conversei com os outros meninos, todo mundo, pô, legal, top, né? E a gente tá seguindo assim. Então Show. tem que saber gerenciar as pessoas. Então o contratante que contratar o Arthur Coelho sabe que o time, durante o horário de trabalho, não vai estar consumindo horário. Não vai dar prejuízo pro bar do contratante. Arthur, o pessoal que quiser contratar o Arthur Coelho, você olhando para aquela câmera ali, WhatsApp, redes sociais. Cara, é só chamar lá no WhatsApp, 13 98819 5993, beleza? Vai conversar com o Eduardo, é só chamar lá, parceiraço. O Instagram também, né? O Arthur Coelho com TH. Facebook, o Arthur Coelho com TH. Com TH. Isso. Que a Camille já está fazendo a colada ali, né, Camille? Já começa a desenho. Aí Facebook, YouTube. Se digitar lá, Arthur Coelho. No YouTube. Vai aparecer todas as redes sociais. No YouTube, Spotify. No YouTube tem conteúdo lá para o pessoal consumir? No YouTube tem mais de 20 vídeos aí de eu cantando. Alguns vídeos assim de 2 anos para trás, né?
Porque foi o período que eu trabalhei muito mais ali com vídeos, né? Com gravação de vídeo. Foi o início, né? E no Spotify também? O Spotify tem duas músicas, se eu não me engano. Tem uma música que eu fiz uma regravação, que é do Gustavo Lins. E tem uma outra música que eu coloquei lá também, que é um single, que é chamado Cacos, que eu fiz também. Que é a composição minha, a Distante do Meu Mundo é do Gustavo Lins. Tá. Eu fiz uma versão nela no teclado. Um arranjo mais romântico, assim, uma parada mais lenta. Tá. Muito legal. Um sonho, Arthur? Cara, meu sonho hoje é poder dar uma dignidade pra minha família, cara. Ter uma dignidade e dar uma dignidade pra minha família. Assim, poder aposentar meus pais mais cedo, poder dar um auxílio financeiro maior para eles, assim, poder fazer isso. Então, o sonho, o propósito é acobertar a família. É a família. Show, bacana. Bacana ter essa... tá diante de um músico, e música a gente encontra, graças a Deus, o brasileiro tem essa predisposição, até por conta, penso, da nossa ancestralidade, né? Mas alguém com proposta profissional e proposta do envolto da família. Eu sou um camarada da família, o Doca é outro camarada da família, que tem uma filha que tem até tendência artística, e dança tanto quanto ele. Toca violão, não tanto quanto o Doca, porque toca violão igual ele. Eu vi o Michel, beijo Arizinho, o próprio Zé Henrique do Macaco Prego, né? E alguns... O Doca é um fenômeno tocando, lendo. Para mim o Doca é um músico completo. E você já passou da proposta de show. Eu queria fazer um pedido para a gente poder encerrar. Posso não? Pode. Eu vi você tocando uma música nas suas redes. Quando Você Me Beija. Show. Manda ela aí para nós aí. Você lembra, né? Essa música, quando eu ia no show do Quinta Essência, eu fazia o Doca tocar para mim subir lá com eles lá. Durante aquele amor, o meu coração estava lá. Na verdade, esse passado nunca vai me libertar. Muita gente não se envolve só com medo de sofrer. Mas no caso desse acaso, só quem vive pra entender o que é o amor. Eu não sei te explicar. Quando você me beija, você me beija, você me beija. À noite a nossa estrela faz você brilhar. Em todas as avenidas vou te encontrar. Com a história de um pobre e a princesa. Mas eu quero que seja nossos sonhos de amor, nossos gestos de amor, que me balança e me desperta sempre, sempre mais. Quando você me beija, você me beija. Quando você me beija, você me beija. Nossos sonhos de amor. Quero ir só voz, velho. Nossos gestos de amor, que me balança e me desperta sempre, sempre mais. Quando você me beija, você me beija. Quando você me beija, você me beija. Que maravilha, essa música é maravilhosa, cara. Arthur, vou combinar com a Nega Véia, com a Simone Zaliver, com a Melissa, com a Maitê. E em breve vou, de supetão, aparecer lá no seu show lá. Vai ser uma honra, ficar muito feliz. Aparecer no seu show. Vou lá. Eu quero ver de perto, ver o que eu vejo nas redes sociais, né? E, cara, nesse ano de 2023, que vocês possam ser muito felizes, que você possa realizar. Você tem um propósito que eu comungo dos mesmos valores, propósito de acobertar a família, né? E é bacana isso. Eu penso que todos os troncos, quando dão galhos,
no seu caso, esses galhos é para dar folhas que possam trazer sombra e acobertar a raiz, para que as raízes possam perdurar e dar frutos durante muito e muito tempo. Às vezes Deus faz as coisas e manda mensagens de maneira que poucos sabem fazer a leitura, e o bacana é que você já fez a leitura, que nós estamos aqui para servir, e o seu propósito é muito genuíno. Bacana, prazer te conhecer. Bacana te ter aqui no nosso podcast. Deixa eu entregar. Você usa boné, Arthur? Uso, pô, uso. Coloca eu tô usando mais, você coloca o dread no cabelo lá? Coloca o boné. Esse é a nossa maneira de dar um troféu para as pessoas, né, Camille? Aqui? Ó. Acho que não vai ficar muito não, mas... Camille, vê se ficou legal o boné aí. Você sabia que as aprender aqui. Eu tô com o coque aqui. Você sabia que as camisas do Quintessência tinha Costa do Sol atrás? Sério, cara? As camisas... Patrocinava. Não digo nem patrocínio, era a maneira de tentar manter todo mundo uniforme lá atrás, com preto e tal. E a gente mandava fazer umas camisas para os músicos. Antes do Doca começar a trabalhar comigo, acho. Não, acho que o Doca começou a trabalhar comigo, aí eu mandei fazer umas camisetas também. Mas assim, na loucura, assim, né, cara? Eu sempre fui muito... quero fazer, vou fazer, vamos lá. Sabe, nunca... Mas eu não tive, assim, um apoio, assim, não, pra fazer essas coisas, sabe? Foi sempre... Na raça. Ficou bom. Aí, Camille. Ficou bom, né? Ficou legal o troféu ou não? Ficou legal. Isso é o nosso troféu para poder legitimar as pessoas que a gente entende que tem relevância. E espero que, como eu já te falei, que você possa ser contemplado, que tenha a vez de todos, esperar a sua vez, que a sua vez chegue agora aí no ano de 2023, né? E que você se mantenha dessa forma. Gostei de te ter aqui, gostei de falar com uma pessoa inteligente, desintoxicada, agora mais magrinha, né? Pois é, cara, Deus está reservando várias surpresas pra mim aí, cara. Quantos quilos a menos, como medida? Cara, devo estar uns 2 quilos a menos aí. Não me pesei ainda, mas, pô, pela camisa a diferença já é absurda, cara. Já desinchou, né? Absurda, desinchei. As camisas que ficavam um pouquinho mais apertadas aqui na região abdominal já tá diferente. Mas assim, coisa que Deus vai agregando na nossa vida, né? É coisa que a gente vai... As pessoas veem, né, cara, que você tá ali lutando e vão se achegando cada vez mais para somar no teu projeto. Empresas e empresários que quiser fazer parceria, é só chamar naquele celular também. Só chamar no celular ou no Instagram também, a gente tá lá, a gente vai trocar ideia. Troca ideia com todo mundo. Então tá. Boa. Gostou do bate-papo, Arthur? Pô, demais, cara. Muito feliz de estar aqui. Agradecer aí pelo convite. Tá. Espero vir mais vezes. Pode chamar. Sim, você pode. É um prazer. Eu vou tentar fazer uma roda aqui. Vamos ver se vou combinar com alguns outros músicos. Aqui já teve Rafa Laranja, já teve o próprio Cris. O Gordão tá me devendo. Tentar trazer uns 2, 3 músicos diferentes pra gente poder bater uma bola legal. Pô, Topa? Vamos. Só me chamar que eu tô aí. Eu venho assim. André, obrigado, tá, cara? Prazer te ver. Sozinho pra aquela câmera lá. Tchau. O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case.